Você conhece algum homem que usa saia? Nossa, não. Não. Não, já. De barba, de bigode, eu até achei muito esquisito, né? Não. Coisa assim, de vista, né? Não. Conheço. Lá em Minas Novas tem. Não. Não. Sim. No meu dia a dia? Não. Meus amigos, inclusive, usam saia. Olha lá, tá escondendo. Não, nenhum. Não. Só cultural mesmo que eu vejo em televisão, assim. Mas se eu ver, eu não vou estranhar não, que é normal, ué. Eu já ouvi falar na Escócia, mas assim, pessoalmente, eu não conheço, não. Travesti? Não. Não, a não ser os homossexuais. Conheço. Conheço. Tá aqui na minha frente. Alguns acessórios eles ainda estão ligados ao feminino. A saia é um deles. Essa questão da saia, do homem que não se coloca publicamente como homem, né? E faz tudo que um homem deveria fazer, ele vai ser penalizado justamente por se aproximar desse imaginário do que é ser mulher. O vestuário, ele vai falar de um período ou de uma época. E o vestuário também ele pode ser político, né? Você tem em diversos momentos da história, momentos em que o vestuário ele pode mudar uma economia de um país, você vai ter isso na França, assim como também ele pode dizer sobre uma sociedade. É impossível eu distanciar a relação de eu estar transvestido de mulher com o capitalismo. A gente tem uma indústria têxtil, uma indústria da moda, em que ela predetermina e nos orienta do que é feito para mim e o que é feito para você. Então, assim, isso é para você, isso é para você, com base na discussão de gênero que a gente tem na sociedade. Muitas vezes algumas pessoas dizem assim, olha, nossa, cabelo cacheado agora tá estiloso. Tá estiloso. Não é mais uma questão de identidade. Eles começaram a levantar uma bandeira de que roupa não tem gênero. E quando a gente vê, por exemplo, uma grande loja de departamento que assume uma campanha publicitária onde homens usam saias e roupas femininas, eles ali estão sim trazendo a discussão de gênero à tona, mas para além disso, eles estão percebendo que a discussão está bastante forte e aí eles se sentem no direito de se posicionar e vão usar dessas pessoas que usam a saia para poder vender, né? O vestuário ele também pode ser um protesto político. Ele é também uma questão de grupo. E isso você vê muito claro desde o século XIV, que tem a questão de eu sou nobre, vou usar um determinado vestuário. Eu não estou simplesmente ligando o ato de eu estar vestido com uma saia como algo estético, mas para além disso, como eu já reafirmei antes, um ato político, por causa que o meu amigo ali, que antes não se sentia empoderado para poder usar essa roupa, ele a partir do momento em que me viu, se sentiu representado e empoderado o suficiente para colocar uma roupa que as pessoas julgam feminina. Você tem uma sociedade toda acostumada com uma norma, com uma regra, e alguém chega e muda isso. Então você tem a partir do século XIX, um padrão. Homem vai usar um determinado tipo de padrão. Dito explicitamente, não. A globalização, ela ajuda. Mas, no meu ver, também pode atrapalhar. Em qual sentido? No sentido do consumo. Quando eu simplesmente vou aderir sem saber de onde que veio, por que veio, se sempre foi assim, qual a ideia que está por trás, eu torno uma coisa meio que manobra de venda. O que significa usar saia? Pode não significar nada, né? Pode ser só porque aquela pessoa prefere aquele tipo de roupa, acha bonito. Não necessariamente a pessoa que usa saia é porque ela é gay ou é porque ela é travesti. A gente tem um apego muito grande, a gente acaba vinculando, né, a questões que são muito diferentes, como a ideia de identidade de gênero, com orientação sexual. A gente às vezes acha que a mesma coisa vai significar para várias pessoas a mesma coisa. Isso não é real. Essa ideia de usar saia e depois vestida, me veio quando uma vez eu reparei no óbvio, que roupa de homem é tudo igual no casamento. O que diferencia é a gravata.
E quanto mulher, varia muito, né? Mulher é quase a pura variação, né, nesse sentido. E eu falei, poxa, então vou variar minha roupa. Usei para uma fantasia de carnaval, aí aconteceu que usei da primeira vez, achei bacana, depois eu comecei a agregar mais coisas, aí acabou virando parte do estilo, né? Eu sempre tive um problema muito grande com o meu reflexo. Então o espelho para mim sempre foi um lugar de discussões do Giovanni com o Giovanni. Tanto é que foi de frente ao espelho que eu me vesti a primeira vez com as roupas da minha mãe. Então assim, a partir dali que diversas coisas aconteceram. Eu comecei a ter essas roupas pedindo emprestado, só que esse pedir emprestado eu ia ficando mais tempo, assim. Antes de eu vestir roupas femininas de fato, eu estava namorando com uma mulher. Esse relacionamento, ele para mim foi muito importante para mim passar a desconstruir gênero, enquanto bissexual na época, assim. Então, minha namorada atual, talvez ela queira chegar num ponto de entendimento que para mim não teria esse lugar, assim, porque para mim isso vem talvez de um ponto de vista paradoxal, muito menos do que de um lugar estável, fixo, confortável. Por que não é confortável usar um vestido? Por mais confortável que ele seja, sair na rua, assim, exige muito da gente, assim. Ela entendia que eu não ia deixar de ser um homem, de estar do lado dela se eu estivesse de saia ou não. E aí que, contudo, a feminilidade dela, enquanto mulher, enquanto ser, e o feminismo dela fez com que eu compreendesse que eu, de determinada forma, poderia me apropriar da roupa dela. Você acha que um homem é menos homem porque ele usa saia? Não, a roupa não quer dizer nada. Não, jamais. Não, ele pode usar a roupa que ele quiser e vai continuar sendo homem. Mais ou menos. É o costume nosso do Brasil, né, de não estar adaptado a esse tipo de roupa. Eu só não deixaria devido ao preconceito das pessoas mesmo, né? Não é que eu não deixaria, ele usaria se ele quiser, mas achava meio estranho. Mas não que eu tenha esse preconceito, porque cada um faz o que quer. De onde vem isso? Eu sei. Pra que isso? Eu não sei responder ao certo, assim. É uma liberdade tão grande que ela é até uma liberdade física, por causa que ali você está lidando com o seu corpo de uma forma poética, uma forma qual você consigo mesmo, sabe? Não sei se a palavra certa seria liberdade, porque não é isso. Com certeza, eu me sinto mais leve. É tão livre que eu consigo, por exemplo, sentir um ar da cidade sobre o meu corpo com essa roupa, sabe? Tipo assim, o meu corpo agradece e resplandece pelo mesmo. E o senhor usaria saia? Quantas pessoas se deparam comigo transvestindo roupas femininas, elas automaticamente, elas olham pra minha cara e já olham pro meio da minha perna, mais pra baixo. Por causa que ali eles querem identificar se eu sou um homem ou se eu sou uma mulher, né? O senhor usaria saia? Eu? Olha, depende, se eu trocar essa identidade, né? Mas por enquanto não. Existem muitas pessoas que se sentem incomodadas de se relacionar comigo da forma como eu me visto e da forma como eu me posiciono. Principalmente no meio LGBT, por causa que as pessoas acreditam que a gente tem que ser discreta. Tipo assim, eu devo ser da forma como eu quiser, saca? Uma travesti me olhando é bem diferente do que uma mulher cis, sei lá, me olhando, do que um outro homem hétero, mas talvez com uma coisa muito fixa, muito rígida sobre alguns pontos de vista. Então, a gente tava lá na festa junina, ele tava de saia, eu achei que ele tava fantasiado, na verdade. Mas aí ele me falou que não, né? Quem convivia comigo reagia de um jeito, às vezes com espanto, às vezes me apoiando. E a gente foi no cinema, e chegando lá ele tava de vestido e maquiagem, e pra mim foi assim, eu assustei, assim. Mas depois eu fiquei conversando com ele e eu entendi, assim, um bocado. Pra ela foi um choque. E ela ficava, mas o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Eu pensei em um monte de preconceito, né? Nossa, o cara é gay, o que é esse cara? O que eu tô fazendo aqui? Que doideira. E
Eu pensei mais nesse preconceito de ser gay mesmo e não o que as pessoas estavam pensando em mim. Se a gente dorme todo dia junto, qual que é a questão? Assim, é só uma roupa, eu tô usando a sua roupa, inclusive. Não foi nada aceito, assim. Eu achava ótimo, assim, eu podia usar as roupas dele, né? Ele podia usar as minhas. Eu acho que só me trouxe benefício, assim, e ele, não sei, acho que me acrescentou muito, me fez mudar muito o meu jeito de pensar. Aí varia muito também da percepção da pessoa, assim. Por exemplo, minha mãe, ela ficou um pouco assustada. Meu pai nunca ligou pra mim. Aí quando meu pai fala, você vai sair assim e ele tá preocupado comigo, eu fico tipo assim, olha o pai surgindo aí, que interessante. Então assim, ao mesmo tempo que é muito triste e cômodo saber que a comunidade LGBT e negra tá morrendo a cada dia, é muito feliz de ver que um pai se preocupa com isso. Você ter pessoas com um ponto de vista às vezes muito rígido, sobre o que é certo e o que é errado, o que é homem, o que é mulher, o que um veste, o que o outro não veste, e começar a sair disso de um jeito tão assim, usando vestido e saia, isso deixa as pessoas sem lugar. Eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar delas, assim, também. No início, eu estava ainda construindo esse meu empoderamento e essa minha construção de gênero toda, e aí eu entendia que os olhares das pessoas me machucavam, que os comentários das pessoas me feriam, que os dizeres delas, eles me mutilavam extremamente. Pessoas que reagem, muitas vezes elas não... Eu não sei se é não dar conta ou se é não tá nem aí, porque quando fala, eu tô passando e fala de mim com eu do lado. E o fato de eu começar a parar e perguntar, oi, tudo bem? E aí? As pessoas não têm muito isso, não tem... Acho que a palavra do garoto é muito precisa nesse momento, elas não têm coragem de olhar nos olhos, assim, elas... quando tem é muito agressivo. E aí que eu passei a deixar o meu medo de lado e comecei a levantar a cabeça com a minha figura e com o meu reflexo. E aí eu não entrava mais no metrô, no ônibus, na faculdade, etc., vestindo uma roupa que me agradasse de cabeça baixa. Eu entendia que eu era uma pessoa encorajada o suficiente e tinha um discurso suficiente para defender aquilo que eu estava usando. As mulheres, elas estão sempre lutando contra o estereótipo da puta, da vagabunda. Esse é o nosso medo, né? Quando você sai da norma, o medo é ser chamada de vagabunda, né? Para os homens, o medo, o que a gente chama de fantasma normativo do sexo, é de ser visto como viado. Eu não sou bicha nem sou viado, eu sou tipo triste, eu sou 3 vezes bicha. Você não tá me incomodando nem um pouco, tipo assim, acho bom você tentar procurar uma outra forma de me ofender, porque essa não tá dando certo, sabe? Eu tô tão bem comigo mesmo. Já teve homens também que já me cantaram, já de um jeito bem, vamos dizer, escroto. Quanto que é o programa, quanto você cobra. Você vê que todo tempo ele sofreu um preconceito, as pessoas só no olhar. Estão rindo de mim, não rindo pra mim. Eu acho que preconceito é uma coisa muito difícil de hierarquizar, né? Assim, a gente dizer que alguém sofre mais ou menos preconceito. São tipos diferentes de preconceito. Passa pelo fato do que a sociedade vê como sendo mais transgressor. É muito diferente quando um homem de pele clara usa uma saia enquanto um homem de pele escura usa uma saia. Eu escuto coisas na rua do tipo, não basta ser viado, você ainda é preto. E ao mesmo tempo também do que a sociedade vê como sendo mais passível de punição. Um exemplo que eu tenho mais remoto assim de todos foi de uma ameaça de morte que eu sofri. E foi uma ameaça de morte a qual aconteceu dentro da minha universidade. E aí que o discurso ao qual a pessoa usou para poder se reportar a mim foi de que eu era uma vergonha para a sociedade. Se você pegar um homem hétero que só coloca uma saia e vai para universidade, vai para qualquer espaço, esse homem muitas vezes ele é tão legitimado como um homem hétero que ninguém nem vai questionar aquela saia. Ele não vai sofrer necessariamente uma violência por causa daquilo. Que é muito diferente, né, da gente ver o caso de uma travesti, por exemplo, que é assassinada, que é violentada por estar se portando daquele jeito. E aí no trabalho, uma vez, eu perguntei se eu poderia ir
eu já tinha ido, assim, eu falava, ia ter uns eventos. Vou de vestido, beleza? Beleza, em evento pode. Mas por que atendimento? Por que eu não posso atender? Não, porque as pessoas, os usuários e tal. E aí uma vez nesse trabalho na época, eu comentei assim, então vem cá então. Na época era um programa da política pública de direitos humanos. E aí eu lembro que eu falei assim, mas vem cá, se eu então virar uma travesti, vocês vão me mandar embora? Tem algumas pessoas que elas estão mais autorizadas a transitar por essas fronteiras aí do gênero, né? Quando uma pessoa homossexual, lésbica, bissexual ou transexual me ofende, eu não consigo lidar por causa que a pessoa está no mesmo lugar social que o meu e ela reage da forma mais truculenta que a sociedade reage comigo. Então eu ainda estou acostumando a conseguir reagir, a conseguir falar. Eu acho que a gente tem fronteiras muito fixas de gênero, né? Eu não acredito que o gênero condicione quem eu devo beijar e quem eu devo me relacionar sexualmente ou afetuosamente. A gente tem algumas questões que as pessoas normalmente colocam como juntas, mas que são separadas. A primeira delas é a identidade de gênero. Identidade de gênero diz de como você se reconhece. Se você se reconhece como homem, como mulher, ou você pode não se reconhecer como nada. Você pode dizer que você é não binário, por exemplo. Ela tem a ver com a sua forma de se expressar, de se colocar no mundo. Pode passar pela roupa, mas não necessariamente. Então, às vezes, você se identifica como mulher, mas isso não quer dizer que você tenha que usar saia, tem que usar salto. A identidade de gênero, ela não tem necessariamente também a ver com o sexo de nascimento. A pessoa pode nascer homem ou mulher e se sentir o contrário, né? Dentro disso, a gente tem, então, homens e mulheres que a gente chama de cis, que são os que se identificam com o sexo que foi designado ao nascer, né? Então, quando nasceu lá, falou, essa aqui é uma menina. E ela vai se identificar mesmo como menina. E a gente tem as pessoas trans, que são pessoas que não se identificam com esse sexo que foi designado ao nascimento. Então elas vão dizer, eu me identifico como homem, né? Essa menina que nasceu como menina se identifica como homem, ou não se identifica nem como homem nem como mulher. Se eu, homem, uso saia, eu deixo de ser hétero, eu deixo de ser homem, eu deixo de ser... É como se eu perdesse toda a minha masculinidade. E uma outra coisa é a orientação sexual. Então, a pessoa é homossexual, heterossexual, bissexual, enfim, essa é uma diversidade que vai dizer de que tipo de envolvimento afetivo, sexual essa pessoa desenvolve. Então, você pode ter uma pessoa que é homem, nasceu homem, se identifica como homem e se interessa por homens, né? Então, ele é um homem gay. Mas você pode ter também, por exemplo, uma mulher que se identifica como homem, né? Se percebe como homem e também se interessa por homens. Nesse caso, essa pessoa vai ser o quê? Um homem trans, né? Porque ele fez não se identifica com sexo biológico, né? Mas que esse homem trans é gay. Então, isso dá um nó grande na cabeça das pessoas. Vão ter sempre as pessoas que têm uma resistência à mudança. Você não precisa usar, eu acho. Assim, mas de você conseguir reconhecer esse preconceito, eu acho que já é uma grande mudança, assim. A gente se conforma tanto com esses, já sei que eu saindo assim, eu vou passar por ali depois, todo mundo vai olhar mal para mim. Mas eu não devo me conformar com o mesmo, sabe? Eu devo fazer com que o mesmo seja cada vez mais um ato de resistência, sabe? De existência para mostrar que eu existo e resisto naquele espaço, assim como os outros. Eu tenho direito de estar ali da forma como eu quiser. Acho que o mínimo que todo mundo quer andando por aí, independente da roupa ou não, é respeito. O que você acha de homens que usam saia? Peroba, usou saia, colocou brinquinho, tem o outro lado da moeda, é homem e mulher. É os dois lados, é mulher e homem. Nossa, pesado. Que saia e brinco, isso é coisa íntima da mulher. Brinquinho na orelha, é homem? Não, é meio homem. Não é um homem de verdade. Um homem de verdade se preza, não usa isso não. E você então não usaria? Jamais, nem se me desse esse mundo e a metade do outro. Jamais. Vou morrer homem. Obrigada.
vergonha.